Feliz domingo 7 de março, que antecede o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Queridas mulheres da Igreja Adventista de Canasvieiras, como é que você está? Por aqui eu estou muito feliz de poder atender o convite da minha querida amiga Kátia Pessoa, do Ministério de Lar e Família e da Mulher desta igreja, e lamentamos tanto que a repercussão da pandemia impediu o plano original dela, não é, Kátia, de estarmos aí reunidas com as mulheres queridas desta igreja, onde poderíamos desfrutar de um delicioso desjejum, uma confraternização e uma reflexão presencial aí em homenagem ao Dia da Mulher. Como não é possível, vamos estar aqui enviando uma reflexão com muito carinho. E o título é: qual é o sentido da vida? Essa pergunta intitulada a nossa reflexão desta manhã é oriunda de um dos livros do psiquiatra Dr. Viktor Frankl, onde ele traz um pensamento que anotei aqui para mandar para vocês, que diz assim: o que faz perder o sentido da vida é vivermos em si mesmados. E essa palavra ensimesmado é quando nós estamos perdidos no passado, sem perspectiva de presente e de futuro. E se nós pensarmos um pouquinho na tríade da depressão, que é uma visão negativa do passado, sem esperança para o futuro, uma visão negativa das pessoas e do próprio presente e futuro, praticamente encaixa aí nesse pensamento de Viktor Frankl e nos remete quando o autor da psique humana ordena que a família de Ló saia sem olhar para trás. E quando a mulher olha, ela vira uma estátua de sal. Acredito que na sabedoria da criação, conhecendo o funcionamento da psique humana, o nosso Deus sabe da importância de não vivermos ensimesmados no passado. E aí vem um pensamento que traz a importância que é refletirmos não no que fizeram conosco em nosso passado, mas o que vamos fazer com o que fizeram conosco. E isso me remete a trazer a vocês um pouquinho da evolução científica a respeito desses aspectos tão importantes para que o nosso comportamento consiga delinear um sentido que seja para a eternidade. Para iniciar, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que aqui na Bíblia da Mulher, na linguagem de hoje, diz exatamente assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quanto a isso, nós temos algumas teorias que podem melhor explicar como de fato os nossos pensamentos vão dirigir as nossas vidas. Dentre elas, nós poderíamos buscar um pouquinho de René Descartes, que traz a importância do nosso comportamento estar 100% implicado na genética. Como antagônico a essa linha teórica, nós temos o John Locke, que fala que não, nós nascemos como uma tábula rasa. E inclusive a partir desse pensamento veio ali o John Watson, que faz uma experiência terrível com Albert, um menininho tão pequeno, conduzindo um comportamento condicionado por um estímulo aversivo, que era um barulhão frente à presença ali de um ratinho junto aos seus bichinhos de pelúcia, e cria nessa criança um estresse crônico, traumático, com a presença do bichinho interligada ao estímulo aversivo do barulho.
Então temos aí essa linha do ambientalista em antagonismo com os nativistas, que falam sobre a genética, direcionando o nosso comportamento como resultado dessas duas linhas teóricas. Nós hoje já estamos mais avançados, não é? Dentro de um curso de neurociência do comportamento direcionado pela doutora Rosana Alves, ela muito bem explica que hoje, dentro da evolução científica, nós podemos pensar na epigenética, que é o que de fato fazemos com os nossos genes, que sim, não há como escapar deles, mas também não é preciso pensar de que filho de peixe, peixinho é e que não pode ser outra coisa, sabe? Aqueles pensamentos rígidos de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então a evolução das ciências também fala que é possível sair de um ambiente totalmente aversivo, como no caso de pessoas que crescem em meio a traumas, em meio a uma vida totalmente com uma falta de enriquecimento, até mesmo nutricional, e poder superar e vencer isso através da nossa capacidade de superação, de justamente, como diz Viktor Frankl, não perder o sentido da vida vivendo em si mesmados. Sabe, outro dia eu ouvi uma experiência que traz uma reflexão a respeito disso, que uma pessoa, um viajante, pede uma carona e ele tinha uma mochila muito pesada nas suas costas. Quando ele entra no carro, ele continua ali erguido para frente o ombro com aquela mochila. E por mais que o motorista fale, olha, descansa um pouco seu ombro, coloca essa mochila aí do seu lado, não há necessidade de você ficar se cansando tanto, mas ele não consegue. Está ali reprimido com a sua mochila nas costas, como se ele estivesse escravizando-se a si mesmo, carregando o peso da mochila, mesmo quando ele já ganhou uma carona. Então é mais ou menos isso, uma capacidade que nós temos através de estarmos enraizados tão fortemente em um passado, de forma a não conseguir superá-lo e sequer transformar em uma limonada esse monte de limão que estamos talvez carregando em nossas mochilas de memórias, que ativamos frequentemente, conforme aprendemos aí um pouquinho nas reflexões de ontem. Cada vez que trazemos do nosso armazenamento de memória lá do hipocampo uma evocação de coisas ruins que nos aconteceram, podemos estar fadados a vivenciarmos novamente as químicas daquele evento traumático, nos travando, nos impedindo de arrancar essa mochila tão pesada que tanto nos fere, deixarmos de lado ali na carona que ganhamos, conforme essa experiência que acabei de contar, para desfrutarmos tranquilamente, olhar pela janela, olhar para essa reflexão de hoje e poder redirecionar o sentido da nossa vida, né? Afinal, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Poder sair dessa condição de viver em si mesmado sobre o que fizeram conosco e trazer uma roupagem mais significativa do que podemos fazer com o que fizeram conosco é essencial para prosseguirmos com a conscienciosidade que não somos imunes às dores. Não dá para tampar o sal com a peneira, dizer não vou pensar mais no meu passado. Não, nós não somos um ser completo sem a nossa história de vida. Mas muito mais do que virar a página e prosseguir,
É poder dar ao nosso cérebro essa busca que estamos fazendo hoje aqui nessa reflexão curta, que é buscar novas pistas, novas trilhas cerebrais, onde podemos, com o conhecimento, quando Deus fala que nós perecemos por falta de conhecimento, é buscar esse conhecimento através da escuta, através da busca de uma ajuda terapêutica, onde nós vamos nos reordenando, né? Eu não sei se vocês conhecem a experiência, eu até anotei aqui para vocês, do Dr. Conrad Hall Waddington, ali na década XIX. Ele passa a observar as mosquinhas hidrosófilas. Elas são muito boas de pesquisa, sabe, aquelas que pousam nas frutinhas. Então ele pegou um grupo de controle e passou a observá-las. A partir do momento ali na fase da pulpa, onde ela está ali no casulo, quando ele aumentava a temperatura, mudava completamente os seus vasos transversais. E para a evolução científica, essa experiência, ele deixou ali a progredir essas mosquinhas no sentido de ovularem, virem novas moscas, para observar o comportamento das próximas daquela geração em que foi aquecido o ambiente e mudou as suas linhas transversais. E as próximas que vieram tiveram um comportamento de desenvolvimento das suas linhas transversais muito semelhantes a essas que seriam as mães, os pais dessa mosquinha que estava sendo como alvo de pesquisa de temperatura aquecida. O que ele traz enquanto conhecimento científico para isso? Que mesmo que nós viemos de uma geração, por exemplo, onde a nossa genética traz ali um costume de dormir tarde, vamos colocar aí um mal que tem atravessado aí de geração para geração, adolescentes que dormem depois da meia-noite, daqui a pouco tem que enfrentar a educação básica às 6 da manhã. Não sei quantos que conhecem a história de Ben Carson, quando a mãe exige dele que ele durma antes da meia-noite e acorde mais cedo para a realização das coisas que ele realizava ali após a meia-noite. Ele passa em menos de 40 dias do pior aluno das ciências exatas para o melhor aluno das ciências exatas e transforma aí a área médica dentro da neurociência mesmo. Ele é o primeiro médico a descobrir como desmembrar duas pessoas que nasciam juntas sem produzir danos para o seu desenvolvimento. Então, essa evolução que ele teve não é diferente da evolução que podemos ter se quebrarmos uma transgeracionalidade que seja maléfica ao nosso comportamento. Não é porque o meu pai tinha o costume de fumar, eu carrego isso no meu genes. Não, eu posso modificar tais comportamentos que me geram prejuízo sem fazer a repetição, né? Nós trabalhamos aí com a linha sistêmica, que faz ali um genograma no quadro, pesquisando de geração em geração de onde pode vir aquele comportamento do paciente identificado, e na maioria das vezes nós encontramos ali a teoria de René Descartes muito presente, né, na repetição de comportamentos de genética, de geração em geração. Porque a minha mãe era obesa, eu também sou obesa, minha mãe gostava muito de macarrão, eu também gosto de macarrão, trago no meu genes. Então é muito costumeiro de realmente averiguarmos, clinicamente falando, repetições transgeracionais, né? Geralmente famílias de 2 filhos, os filhos têm 2 filhos, os netos têm 2 filhos. Há uma transgeracionalidade muito forte
presente aqui nas famílias de pesquisa científica e de atendimento clínico. E a neurociência, ela traz essa vicissitude da epigenética, que é o poder que Deus nos dá através das nossas escolhas, de podermos modificar aquilo que nos gera danos, né? Inclusive, tem uma outra experiência que eu anotei aqui para conversarmos, do Dr. Maidson, dentro de um laboratório de N-Wade, onde ele passa a pesquisar um grupo de macacos com a mesma idade, de uma mesma genética, ou seja, da mesma família, comendo a mesma alimentação, no mesmo horário, e ele modifica apenas, o cientista, ele modifica apenas uma porcentagem do número de calorias da ingestão alimentar. E ele pode ver dentro da pesquisa a diferenciação daqueles que não estão sobrecarregados de calorias para aqueles que estão sobrecarregados, trazendo aí um boom para a pesquisa científica de tratamento da obesidade, do grupo de sobrepeso, né? Eu fiz parte aí em alguns anos dentro do percurso de curso de avaliação psicológica e também depois do grupo de pesquisa de como trabalhar com pessoas que entram na fila de cirurgia bariátrica e que depois de 2 anos já com uma perda de peso significativa voltam a ganhar peso. Então, dentro dessa pesquisa desse médico cientista, ele nos traz a importância de um estilo de vida que não sobrecarrega o organismo com calorias desnecessárias. E vocês vão ver aí no postzinho que eu vou mostrar para vocês a diferença. São macacos de 26 anos, eles têm a mesma idade. E eles demonstram características, vocês vão observar, diferenciadas, tanto de corpo físico, como de problemas na pele, quanto de aparência e de saúde física e de aspecto de um semblante de tristeza e de estresse, com uma modificação de 30% de ingesta calórica inferior de um grupo para com o outro, né? A mais do que eles precisavam, era colocado 30% a mais de uma alimentação qualificada. Não é? O que dirá aí dos produtos industrializados, né? Tem o doutor João Vaz, que eu também faço um curso de naturopatia, e outras pessoas importantes nessa área da naturopatia informam, né, que a gente descasque mais e desembale menos para poder viver mais. Então eu trago aqui essa reflexão rápida da nossa responsabilidade individual e coletiva, porque nós não vamos descartar da influência que nós temos dentro do ambiente em que vivemos, ainda mais quando nos intitulamos mulheres cristãs, nós viramos alvo de observação. No bom sentido, né? Nós não podemos, como eu disse ontem, né, cair no perigo, no risco de estarmos tão atentos ao que o outro pensa de nós, que nos perdemos em pensar sobre nós mesmos, né? Acabamos nos pensando a partir do olhar do outro, e isso é maléfico também. Mas devemos estar atentos de que sim, nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor, em especial aquele que nos ama. Nós viramos modelo, né? A minha caçula, ela faz: se a mamãe comer, eu como. Se a mamãe for, eu vou. Né? Então, nessa dependência, nós também somos responsáveis por influenciarmos através do nosso comportamento
a comportamento de outros, em especial daquele que nós amamos. Eu convido a vocês, no encerramento dessa reflexão pequena, a estarmos atentos se conseguimos responder essa pergunta: qual é o sentido da nossa vida? Se o nosso sentido for a eternidade, nós precisamos promover ao nosso cérebro um desafio, promover uma trilha para chegarmos até a eternidade. Porque não adianta, por exemplo, querermos ir ao shopping e direcionarmos o nosso caminho para a praça ali do centro de Floripa. Não adianta querermos ir à praia de Canasvieiras e direcionarmos o nosso carro para Campeche. O que eu quero dizer, em simples palavras, é que se nós queremos que o sentido da nossa vida seja o céu, nós devemos direcionar o nosso comportamento a buscar a Deus diariamente, a cantarmos em louvor ao seu nome, a orarmos buscando a ajuda necessária para conduzirmos o nosso comportamento em direção à eternidade. Porque se nós ficarmos em cima de um pensamento positivo, de que querer o céu basta, nós não vamos chegar lá. O pensamento positivo, ele é traiçoeiro. O pensamento positivo acomoda a gente. Quando nós nos tranquilizamos de que pensar em estar na eternidade basta, é como aquele aluno que é tão inteligente que ele pensa assim: não preciso estudar para o vestibular, já sei tudo. E aquele que estuda e se esforça, chega lá, passa em detrimento daquele que achou que sabia tudo porque é privilegiado de uma competência e habilidade que não é o suficiente para ele chegar lá. É preciso pegar o cronograma, é preciso tirar um tempo diário, é preciso buscar a Deus pela manhã, fazer disso a nossa primeira tarefa. É preciso modificar o nosso estilo de vida de tal forma a não ingerir mais do que o necessário. Ter uma organização de um cuidado com o nosso corpo tão importante quanto o cuidado que temos com os outros membros da nossa família. Programarmos um estilo de alimentação onde, conforme a gente conversou um pouquinho, vamos descascar mais do que desembalar mais, e além disso, vamos tentar diminuir a ingesta calórica, ficando exatamente dentro do que precisamos e não a mais, sobrecarregando todo o nosso órgão de funcionamento digestivo e atrapalhando aí as condições benéficas da alimentação para o nosso corpo, conforme o exemplo aí da experiência, da imagem que eu passei a vocês. E de tal forma que tenhamos o cuidado de não dormirmos após a meia-noite, e sim pelo menos 2 horas antes da meia-noite, entendendo que é um horário onde estaremos contribuindo para a qualidade da reprodução da melatonina e a promoção da dose que vamos precisar para o dia seguinte, dose sendo D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina, ou seja, que possamos corroborar com um estilo de vida que seja promotor de pulsões de vida, como comentamos ontem, e não de pulsões de morte. Que possamos garantir, através do nosso comportamento, o controle realmente necessário para estarmos nos direcionando ao real sentido da vida. E não caiamos aqui no que a palavra de Deus nos adverte, no capítulo 5, verso 23, morre porque não se controla.
que possamos cuidar desse direcionamento, onde diz aqui no verso 21 do mesmo capítulo 5 de Provérbios, que Deus sabe por onde andamos e o que fazemos. E o que temos feito para garantir a chegada ao porto da vida eterna? O camponês, ele amanheceu determinado a trazer para o galinheiro uma ave diferente. E não é que no fim do dia ele chegou com uma águia. Queridos, essa águia cresceu a ponto de atingir os 2 metros de largura da sua asa, mas sequer conseguia alçar voo de 1,5 metro ali, como era costume das galinhas, com a qual ela foi criada. Além disso, ela se curvava com muita dificuldade para comer o milho, agindo exatamente com a força do ambiente e ali do exemplo e o único modelo que ela tinha de vida, a forma de viver das galinhas. Até que um dia chega um nativista e repreende o camponês dizendo: essa é uma águia, ela não é uma galinha. Ah, disse o camponês, mas ela hoje virou uma galinha. Não, disse o nativista, vou colocá-la em meu ombro e tentar fazê-la alçar voo. Para sua decepção, o nativista, quando convida a ave a voar, ela olha para ele e olha lá para baixo as suas amigas de longas décadas, que ali ciscando e querendo, de certa forma, produzir um barulho para qual a águia se distraísse e voltasse a ciscar com elas. Não queriam perder a companheira. E assim foi. A águia voltou imediatamente dos ombros do nativista para o galinheiro. Não conformado no outro dia, ele leva a águia de carro para um lugar bem distante, onde os seus olhos não podiam mais visualizar as galinhas ciscando ou fazendo ali um barulho para distraí-la. E lá, muito distante, na presença apenas do camponês, o nativista sobe o mais alto que pode de um monte e lá em cima convida a ave a apreciar a infinitude do céu. E a águia então, como se fizesse renascer dela mesma a força da genética para a qual ela estava preparada com os seus genes para voar o mais alto voo da sua vida, ela, sem longas demora, vai e alça o voo mais lindo que o nativista e o camponês puderam registrar, filmar juntos. Vocês sabiam que muitas vezes nós esquecemos da nossa real genética? Somos filhas de um rei. E muitas vezes esquecemos dessa genética real e somos fadadas a não valorizarmos a nós mesmas e entrarmos em um marasmo determinante de fracassos, de uma baixa autoestima, de uma distorção de imagem corporal. O melhor corpo, o corpo mais bonito é o seu. Deus te fez para voar como águia, alcançar o infinito. A glória dessa terra é passageira. O nosso mundo não é aqui. Cuidemos do sentido real da nossa vida e vamos nos organizar de tal forma a tentarmos viver um pedacinho do céu aqui na terra, deixando para trás as coisas que para trás ficam, fazendo a escolha de Maria. Muitas vezes vamos precisar deixar a arrumação da casa para o outro dia, para estarmos no horário do pôr do sol, prontas para o nosso encontro com o Mestre Jesus. Se nós esquecermos da nossa genética de realeza, podemos estar fadadas a agirmos como a águia, termos em nossas mãos a eternidade, aquela asa de 2 metros,
e não conseguirmos alçar um voo mais do que 1,5 m, porque esquecemos de olhar para o infinito, esquecemos do nosso objetivo, que é a eternidade, a qual deve ser o foco, a primazia, o sentido das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos pegue no colo, como aquele nativista fez com a águia, e que nos lembre da nossa capacidade, da nossa competência, que possamos estar atentas ao chamado do Mestre Jesus e a não estarmos recolhidas ou encolhidas, ensimesmadas nas nossas concepções, que possamos olhar as nossas origens, que somos filhas de um rei, do dono do universo, do autor da nossa psique, e que não há problema se precisarmos buscar ajuda e tratamento para a nossa mente. É porque Deus nos capacita e nos habilita a olharmos um pouco mais para as nossas necessidades e buscarmos, através da sabedoria que Deus dá aos profissionais, a buscar a cura, entendendo que é óbvio que temos a consciência plena de que há poder no nome de Jesus, há esperança, há coragem, mas que Ele também usa e capacita pessoas para nos ajudar, e às vezes Ele vai falar conosco através de profissionais que nós precisamos desatar o nó dos preconceitos e nos colocarmos na imensidão de oportunidades que Deus nos dá de alçarmos o voo para a eternidade. Que Ele nos capacite a cada dia a tirarmos toda e qualquer aresta que possa embaçar a nossa visão do sentido da eternidade, e que tenhamos todas um encontro embaixo da árvore da vida, onde vamos poder, sem medo de pandemia, nos abraçar e dizer: valeu a pena não desistir do sentido da vida e da vida eterna. Que o Senhor nos ajude a estarmos lá, que o nosso sentido de vida possa realmente fazer sentido para a eternidade. Um beijo, um abraço apertado a todas.